Então, falando dos fundos imobiliários, a versão brasileira dos REITs, eles são estruturados um pouco diferente, enquanto os REITs, eles cuidam de tudo, eles têm uma diretoria, eles têm um CEO, e aí tem esses custos internos que podem ser tanto quanto variáveis. O fundo imobiliário, ele é organizado com cotistas que contratam um gestor, e esse gestor vai cobrar uma taxa de administração. Então ele é bem estruturado como um fundo convencional, que tem um gestor que pode ser trocado a qualquer momento pelos seus cotistas, desde que eles votem para isso na assembleia. E normalmente o fundo imobiliário ele não cuida de tudo, ele terceiriza, ele contrata uma empresa de gestão, uma empresa de manutenção, ele não costuma ter muitos funcionários, ou às vezes nenhum funcionário, os funcionários são do gestor. Então ele tem uma estrutura de fundos, o que é um pouco diferente dos REITs. Esse também investe em imóveis, obviamente. Muito popular são shopping centers, lajes corporativas, são imóveis de altíssimo padrão, galpões industriais, centros de distribuição para grandes varejistas, às vezes com contratos típicos, contratos atípicos, às vezes eles constroem para um locatário específico, normalmente uma grande empresa, já com um contrato de 10, 15, 20 anos. Por exemplo, tem um setor de fundos imobiliários que investem em agências bancárias ou escolas e universidades, hospitais, hotéis, flats, imóveis residenciais, enfim, vários tipos de empreendimentos diferentes. Só que não tem a mesma diversidade que tem nos Estados Unidos, como parques de diversão, reflorestamento, torres de transmissão, tem data center, tem alguns setores que ainda não existe, que não está disponível para quem só investe no Brasil. Assim como os REITs, eles são investimentos ideais para gerar renda e, em teoria, eles não podem alavancar, eles não podem pegar dinheiro emprestado para investir. Essa é uma diferença bastante importante entre a versão norte-americana e a versão brasileira. Na prática, acaba tendo uma certa alavancagem, porque em alguns casos eles compram novos imóveis a prazo, o que de certa forma é uma alavancagem, mas é bastante limitada. Ele não pode pegar um imóvel que ele já tem, não pode pegar um shopping center, bater no banco e falar, ó, pega ele como garantia, me empresta X milhões para eu comprar mais imóveis. Então essa é uma diferença bastante sutil, mas bastante importante do investir em imóveis na América do Norte e no Brasil. Até uma questão interessante do nível de endividamento da América do Norte. Quando eu mudei para o Canadá, eu me sentia altamente pobre. Eu via uma bela família num carro novo, numa bela casa, bem vestido, e eu achava que eles eram tudo milionários. E aos poucos eu fui entendendo que a casa era do banco, o carro era da concessionária e a roupa era do cartão de crédito. Então o norte-americano ele faz uso de dívida, ele não se importa em se endividar, ele pega dinheiro emprestado, a economia é altamente estável, então ele não está preocupado em perder de emprego, se ele perder o emprego ele vai ter outro, ele já tem as suas reservas de emergência, então é normal pegar muito dinheiro emprestado, os juros é baixo, e se está pegando dinheiro emprestado para investir, talvez não seja uma péssima ideia. Já no Brasil, com juros tão altos, você pegar o dinheiro para investir, provavelmente o retorno que você vai ter não vai ser muito acima dos juros que você vai pagar, ou em alguns casos vai ser abaixo, e aí vai entrar uma dificuldade financeira. Mas o setor imobiliário na América do Norte funciona altamente endividado, porque os investidores querem ter alavancagem, o que melhora muito o seu rendimento, embora aumenta o risco. Dito isso, vocês vão ver nas notícias, ou vocês pesquisarem um pouco mais sobre fundos imobiliários, que se dividem normalmente em dois tipos no Brasil, fundos de tijolo e fundos de papel. Fundos de tijolo investem em imóveis reais e ganham com a renda de aluguel e com a compra e venda com um certo lucro quando ele vendeu um imóvel. Já os fundos de papel investem em ativos financeiros relacionados ao mercado imobiliário ou investem em cotas de outros fundos, são os fundos de fundos. Normalmente eles ganham com juros, no caso dos fundos que investem em empréstimo, que eu vou falar logo a seguir, ou no caso de fundos, eles estão investindo
negociando fundo, eles compram um fundo, vendem, ganham com esse trade ou com a renda que o fundo que ele comprou gerou. Também algumas estratégias, também relacionado com o que eu falei, fundo de papel e fundo de tijolo. O fundo de tijolo tradicional, ele vai comprar um imóvel, alugar e ter renda de aluguel. Esse é o mais comum, a maioria dos fundos imobiliários fazem isso, eles compram imóveis, eles alugam e recebem renda. Simples assim. Mas tem alguns outros tipos de estratégia, tem fundos de desenvolvimento, que eles vão lá construir um imóvel e vender. Eles são quase uma construtora, muito similar como a EasyTech, ou com a MRV, ou como a Cirela. Claro que não é um pouco diferente, eles têm investimentos talvez, em vez de ser apartamentos, provavelmente vão ser imóveis comerciais, mas a ideia é mais ou menos a mesma, é construir imóvel e vender. Tem um terceiro tipo de fundo que compra e vende imóveis. Eles compram imóveis que estão com preço que eles acreditam baixo e vendem quando o preço estiver melhor. Possivelmente eles vão fazer algumas renovações, fazer algumas mudanças para aumentar o valor, mas a ideia é justamente essa, comprar um imóvel que está, enfim, está barato, mas está com dificuldades, ou uma época que ele está dificuldade, ou uma questão na cidade que vai mudar, que eles sabem que vai mudar, e que ele vai se valorizar, e aí quando ele se valorizar, esse fundo imobiliário vai vender e vai para o próximo imóvel para comprar e vender. Tanto fundos que compram e vendem imóveis como fundos de desenvolvimento têm um risco muito maior do que o fundo tradicional que só compra e aluga. Tem um quarto tipo de fundo que ele não investe em imóveis diretamente, ele é quase um fundo de renda fixa, ele empresta dinheiro para quem vai construir um imóvel com uma sopa de letrinhas. Tem os CRIs, que é os Certificados Recebíveis Imobiliários, tem o LCI, que são letras de crédito imobiliário, normalmente emitidas por bancos, o LH, letras de hipoteca. Enfim, não importa, ele vai lá, ele pega o dinheiro dos cotistas e ele empresta para outras pessoas e ele vai receber juros. Então, esse tipo, ele é muito parecido com uma aplicação de renda fixa e não tanto com um investimento em imóvel diretamente. Tem os fundos de fundos, que eu falei, e tem uns fundos que são híbridos, que eles têm um pouco do fundo de tijolo normal e também um pouco da característica de fundo de papel. É muito importante que você conheça a característica do seu fundo, para saber se o risco que ele está tendo, ou ocorrendo, é compatível com o seu perfil. De novo, vou falar aqui, fundos de desenvolvimento, eles têm um potencial de ganho maior. Quando você faz uma obra, você pode ganhar muito dinheiro, mas tem muita coisa que pode dar errada. Pode ter acidentes, pode ser que o custo que você imaginou que ia ter foi muito maior, e aí você, em vez de ganhar dinheiro, você vai perder. Pode construir e não conseguir vender. Tem todas essas dificuldades. Da mesma forma que um fundo que compra e vende imóveis também tem um risco maior. Então, isso é muito importante ficar na sua cabeça. Como investimento, os fundos imobiliários têm sido um bom investimento. Aqui nesse gráfico, embora não seja assim tão longo, ele ganhou do Ibovespa por uma margem bastante interessante. Não só ele é uma boa proteção contra a inflação, mas também ele foi um bom investimento aí nesse prazo, muito por causa da renda de aluguel, nem tanto pela valorização da cota, mas a renda de aluguel no longo prazo fez com que ele fosse um investimento melhor do que o índice Ibovespa. Claro que, num longo prazo, em alguns momentos, o Ibovespa, principalmente quando a economia está indo muito bem, o Ibovespa vai performar melhor. Em momentos que a economia não está indo tão bem, os fundos imobiliários tendem a ir melhor. E esse também tem um risco que o aumento na taxa de juros impacta bastante a performance dessa classe de investimento. E a última coisa que eu quero chamar para vocês é que tem risco. Olha aqui, teve algumas quedas bastante expressivas no meio do caminho. Então, comparando, REITs tem alavancagem, fundos imobiliários em teoria não tem. REITs, eles operam em imóvel, eles têm funcionários, eles fazem a manutenção. Fundos imobiliários têm um gestor que normalmente contrata todos esses serviços. Distribuição, REITs tem que normalmente distribuir 90% da sua renda. Fundos imobiliários distribuem 95% da renda, ou seja, são investimentos que vão te gerar renda todos os meses para pagar todas as suas contas
poder parar de trabalhar e ter tempo para o que você mais gosta. E é justamente disso que a gente fala aqui no canal. Estrutura, o REITs ele tem uma diretoria, ele tem um CEO, os fundos imobiliários têm um gestor que pode ser trocado a qualquer momento se a assembleia dos cotistas assim decidir. E o último detalhe, mas que é muito importante, os fundos imobiliários eles têm uma vantagem fiscal. A renda dos aluguéis não é tributada. Você está investindo no imóvel sem pagar imposto. Então essa é uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários. Você não paga nem na pessoa física, nem o fundo vai pagar imposto. Você paga imposto quando você vende a tua cota, se ela tiver uma valorização, mas não paga da renda de aluguéis, o que pode ser muito interessante para você. E era isso que eu tinha para hoje, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu espero que essa live tenha te ajudado a investir melhor, entender mais como os REITs funcionam. São investimentos muito interessantes, mas não esqueça que eles têm um certo risco. E é isso. Quero desejar uma ótima noite para vocês. Se vocês tiverem sugestões para os próximos vídeos, vai ser um prazer escutar e fazer uma live especial para suas dúvidas. E aí, já meio que cantando a bola, fiquem ligados porque lá para o final de janeiro eu estou pensando em lançar um curso. Então, se você tiver interesse de aprender mais sobre toda essa questão de investimento, taxa de juros, entender as suas finanças, entender o que tem em cada investimento, saber quanto que você precisa juntar para poder parar de trabalhar, saber onde você está, saber como gerar renda, todas essas coisas. Vai ser um curso muito focado para quem ainda está aprendendo sobre o mundo de investimentos, entender a diferença do investir em ações, investir em fundos imobiliários, o que é a renda fixa e o que você precisa saber para dar esse primeiro passo para a sua independência financeira, seu primeiro passo para colocar uma sementinha e começar a gerar renda todos os meses, fazer essa renda crescer para você poder pagar todas as suas contas, parar de trabalhar e ter tempo para quem você mais gosta e fazer o que você quiser da sua vida.